Olá, meus irmãos, está começando mais um programa Evangelho do Dia. Eu sou o Padre Renato Andrade, quero convidar você a vir rezar comigo com o Evangelho de hoje. O Evangelho que vamos ler, o Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos de 31 ao 42. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos continuando lendo o capítulo 8 do Evangelho segundo João. Jesus estava discutindo com os fariseus e naquela discussão alguns acreditaram em Jesus, tiveram fé na palavra de Jesus. Hoje o Evangelho nos coloca Jesus agora argumentando com esses que abraçaram a fé, que creram em Jesus. Começa assim o Evangelho. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. A fé é o primeiro passo, mas para alimentar a fé é preciso viver na palavra. Nós estamos aqui diariamente partilhando o Evangelho porque nós acreditamos nessa palavra. É essa palavra que alimenta, que nutre a nossa fé, nutre a nossa inteligência, a nossa vontade, nossos afetos, né? Contato com a palavra. A palavra para nós é uma pessoa, é Cristo, é Ele, o Verbo que se fez carne. Por isso ele disse para os judeus: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra não é só ouvir como um ouvinte distraído, é trazer para a vida, é colocar a vida na palavra. É tantas vezes ser erguido quando estamos caídos por essa palavra, sustentados por essa palavra. É guardar essa palavra sabendo que essa palavra também nos guarda. E alimentados vamos vivendo a nossa fé. A fé não é um sentimento de um momento, mas é uma vida que foi dada a nós. Essa é a fé cristã. Por isso Jesus fala: se permanecerdes na minha palavra. Há muitas pessoas que até conhecem a palavra, que ficam um pouquinho com ela, que vêm à igreja de vez em quando, ou que até pronunciam o nome de Deus. Não, Jesus está nos falando de um discipulado em que é preciso permanecer na palavra.
Em outras palavras, é uma pergunta que ele nos permite fazer. Eu tenho obedecido a palavra, eu tenho ficado debaixo da palavra de Deus, a autoridade da minha vida tem sido a palavra, ou tem sido eu mesmo, a minha vontade, as vozes da minha cabeça? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Que palavra linda, né? Como que um filtro nos colocar no chão da realidade. Porque muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. E aí ele termina dizendo, nesse mesmo versículo, no versículo seguinte, 32, permaneceis na palavra, sereis meus discípulos verdadeiros, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, meus irmãos, mais uma chave extraordinária de entendimento dos mistérios de Deus. A verdade para nós não é um conceito intelectual só. A verdade para nós é uma pessoa. A verdade que liberta é a vida coerente com essa pessoa que é Cristo. Todas as vezes que as nossas intenções, as nossas ações, a gente vai dirigindo a vida aí com a intenção reta, certa, né? As nossas ações também retas, nós vamos vivendo nessa palavra. A palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não uma verdade fabricada, uma verdade que convém, uma verdade segundo as circunstâncias, né? Nem mesmo uma verdade subjetiva, porque hoje é muito comum as pessoas falarem assim, a minha verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Eu acho até engraçado, né? Como assim cada um tem a sua verdade, né? Cada um pode ter um ponto de vista, às vezes olhando de um foco, de outro, de um ângulo da realidade, mas a verdade é uma só. Se for mais de uma verdade, uma delas é falsa. É lógico. Usando um pouco a lógica, acho engraçado, porque é uma linguagem muito comum falarem sobre isso, né? Mas, repito, a verdade ela não é subjetiva, ela não é fabricada por mim, ela é objetiva, ela existe. A vontade de Deus, a natureza, as coisas, é objetiva, é fora de mim. E eu preciso ter coerência da minha vida, das minhas escolhas, com essa verdade. Pode acontecer, como eu disse, né? A gente está olhando uma parte dela, um ângulo, ou nos faltar elementos e a gente precisa aprofundar para conhecer melhor, mas a verdade é uma só. Não tem várias verdades. Porque a verdade é uma só e ela não é só um conceito, é uma pessoa, é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui nos ajuda a termos compromisso com a verdade, de sermos filhos da verdade, de sermos profetas da verdade, de nunca descansarmos confortavelmente na mentira, em meias verdades, né? Não, é só uma mentirinha, não tem problema não, só uma mentirinha, e a gente vai de mentirinha em mentirinha, a gente se torna um grande mentiroso. Pensa nisso hoje, nessa palavra linda que o Evangelho te entrega. Seja também um homem, mulher, quem você seja, quem quer que esteja ouvindo essa mensagem, seja também um homem, uma mulher comprometido com a verdade. Por quê? Porque Jesus falou, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. É isso que nós queremos. Eu invoco sobre vocês e sobre os seus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.